pessoal, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui gravando este vídeo. O meu nome é Gabriela Madrulli Dignani, eu curso Pedagogia na Universidade São Judas, no campus da Moca. Eu estou no 7º semestre e a minha professora orientadora de estágio é a Cristiane Simões. Eu espero que vocês gostem muito do conteúdo que eu preparei para vocês e espero que vocês utilizem com os alunos. O tema do vídeo que eu preparei para vocês é: qual é o papel da EJA? A EJA ela deve utilizar métodos e técnicas pedagógicas para desenvolver pessoalmente e profissionalmente os alunos jovens e adultos. Esta palavra desenvolver, ela é crucial. A própria pedagogia, ela estuda, é a ciência que estuda o desenvolvimento do ser humano. E a EJA, ela precisa desenvolver este alunado. Como Paulo Freire nos diz, o educador se eterniza em cada ser que ele educa. Existe uma frase popular que nos diz assim, que as nossas digitais não se apagam das vidas que tocamos. Independente da profissão que o aluno escolher, ele sempre vai lembrar e recordar do seu professor. O principal objetivo da EJA é gerar mudanças comportamentais e reconstruir conceitos básicos positivos como alfabetização e letramento, trabalho em equipe, criatividade. É muito importante ter criatividade e empatia, se colocar no lugar do outro. Dentro da EJA e do alunado da EJA, quem são essas pessoas? Jovens, adultas ou idosas. E por que elas vão estudar na EJA? Devido às condições socioeconômicas desfavoráveis. Muitas vezes, o menino que teve de largar os estudos porque ele precisou ajudar financeiramente a sua família, a menina que engravidou e não teve mais como ter o acesso à escola, ou a senhora que teve de cuidar da família e não conseguiu estudar no tempo que é considerado, correto para se estudar. Mas nós sabemos que existe essa modalidade EJA, que ela funciona, que ela é eficiente, que ela é eficaz, que depende dos alunos, depende do professor. No âmbito educacional, a EJA permite ao aluno analisar e solucionar as questões. Como eu escolhi essa imagem que eles estão em círculo? É importantíssimo em qualquer idade os alunos trabalharem em roda, porque dessa forma o professor olha o aluno e o aluno olha o professor e todos se olham, todos têm essa vivência compartilhada. E a capacidade adquirida do saber fazer, estimular, instigar, fazer com que os alunos cheguem aos objetivos propostos com curiosidade e com um desejo, esse sabor pelo saber, pela aprendizagem. Sem ser alunos copistas, que existem alguns educadores que copiam na lousa e os seus educandos precisam copiar enunciado no caderno. Não, gente, chega disso. É preciso promover aulas dinâmicas, aulas lúdicas, para o professor levar para a sala de aula jogos, bexiga, materiais que eles possam construir juntos, o feirante que pode levar a fruta para a aula para ajudar, a costureira que pode levar as lãs, enfim, os materiais que o professor pode pensar, elaborar, estimular estes alunos a mexerem com aquilo que está no cotidiano deles. A relação professor-aluno, como nos diz Paulo Freire, que até quero citar uma frase aqui dele, que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, por isso aprendemos sempre. E ele fala que o aprendizado tem como base o diálogo, ou seja, o ensino e a aprendizagem, ela precisa ser de modo dialógico. O professor olhando o aluno olhando o professor, essa relação.
Aqui eu coloquei, em primeiro lugar, o feedback. É importantíssimo que o professor passe o feedback ao seu aluno, que ele mostre a ele se ele está evoluindo ou não. E a nossa professora Dineia nos ensinou durante este curso de pedagogia, no conteúdo de avaliação, nas formas de avaliação, que uma delas se chama diagnóstico por meio do portfólio. O que é esse portfólio? O aluno ele vai construindo o seu aprendizado, o seu saber, de acordo com aquilo que o professor vai dando em sala de aula. Então é o próprio aluno que vai construindo o seu saber e o professor é como o mediador, ele media esta ação. Então ele vai dando feedback, falando vem por aqui que é melhor ou por aqui. Então ele vai dando este norte ao aluno. Aqui eu coloquei que existem os desafios que precisam ser propostos. Um bom professor, ele tem um bom planejamento, ele faz das suas aulas bem planejadas e utiliza métodos e técnicas que sejam de metodologias ativas com esses alunos, que instiguem eles a chegarem em desafios, a solucionarem questões, que não fique só no beabá, no escrever, ler, escrever, atividades de apostilas, de livros didáticos, enfim. É aquele professor que desafia levando os materiais para a sala de aula. O professor ele precisa indagar a realidade, problematizar, transformar os obstáculos que os alunos têm em dados de reflexão para entender os processos educativos. E é muito importante também que o professor ele saiba lidar com as emoções dos alunos. Ser professor é ser observador. Cada professor precisa identificar e saber como reage cada aluno que ele tem. Então tem até uma ideia muito legal de se fazer, de aplicar com os alunos, que é escrever cartinhas para cada um de um modo particular, porque cada um funciona de um jeito, cada indivíduo é único. Então o professor ele pode escrever cartinhas contando o que ele acha daquele aluno, o que ele está achando do desenvolvimento, ou fazendo um elogio, dando aquele incentivo positivo. Enfim, é uma forma de motivá-los a continuarem na EJA. E outra atividade muito legal de aplicar, que eu sempre falo, que é montar um mural com estes alunos, para que eles coloquem os sonhos que eles têm. Por exemplo, metas, projetos, para que eles tenham autonomia e tenham esse sentimento de capacidade. Sim, eu posso concretizar um sonho. Eu posso, depois da EJA, por exemplo, entrar numa universidade, entrar no mercado de trabalho, entrar na empresa X. Enfim, construir esse desejo de planejar, atingir as metas que eles têm, os sonhos que eles possuem no coração. No cotidiano da EJA, é preciso pensar e refletir sobre o universo em que os educandos vivem, a cultura em que estão inseridos. Então, é muito importante o respeito pela diversidade, que cada um vem de uma cultura, cada um tem uma religião, cada um tem um time de futebol, enfim, esse respeito pelas diferenças, essa inclusão, né? Essa prática ela sempre deve ser dialógica, compartilhada, sempre em roda, juntos. E para que os resultados, né, sejam atingidos, precisará de muito investimento de tempo do professor, além do esforço de todos os envolvidos. É muito importante o investimento de tempo. O docente, ele precisa preparar as suas aulas, ele vai precisar ter um bom planejamento e, se preciso for, remanejar. Se ele ver que não está funcionando, ele vai ter que remanejar, ele vai ter que mudar, ele vai ter que sempre olhar
como que os alunos estão sendo desenvolvidos. Então, o professor, ele precisa perceber todos esses aspectos. Este tempo, ele precisa ser desenvolvidos com atividades práticas para que esses alunos sejam promovidos, estimulados a estarem na sala de aula, mas como se eles estivessem fora da sala de aula, colocar a vida dentro da sala de aula, o cotidiano. O aluno da EJA, nela consiste a alfabetização e o letramento. Eu não vou aprofundar com vocês neste vídeo hoje, eu só vou citar apenas um exemplo do que é alfabetização e do que é letramento. Mais para frente vocês saberão melhor. O que é a alfabetização, então? A alfabetização é você saber ler e escrever palavras. Então, por exemplo, casa, soldado, pastel, flor, martelo, enfim, diversas palavras. E o que é o letramento? O letramento é a interpretação que o aluno tem de mundo, de vida. Por exemplo, por meio do gênero fábula, ele saber qual é a moral da história. Por meio do poema, da poesia, através dos versos, saboreando a leitura, ele saber interpretar, indagar a realidade que ele está, ser um bom cidadão. É o saber fazer e não o fazer por fazer. Então, de novo, eu repito, não serem alunos copistas, porque isso não leva a lugar nenhum. O professor, por isso, ele vai precisar de muita dedicação e criatividade para que os alunos sejam incentivados a permanecerem na escola. Isso é muito importante. Está sendo o meu tema de TCC, a evasão da EJA. Muitas pesquisas dizem sobre este assunto e é muito importante, é crucial desenvolver metodologias ativas para que esses alunos tenham gosto de estar na sala de aula e que eles não desistam. Então, essa preparação precisa ter leitura, contação de história, a diversidade, a formação destes alunos, a cidadania, o trabalho em equipe, a aprendizagem. Isso é a EJA. Sobre o aprendizado da EJA, para que ele seja eficiente, funcione, ele precisa o quê? O professor, ele precisa despertar a autonomia destes educandos, despertando neles a curiosidade, instigando-os, motivando-os a chegarem ao conhecimento, ao letramento, ao conhecimento de mundo. E eu escolhi essa foto porque me gerou uma emoção quando eu estava preparando os slides, que ela diz assim: nunca pare de aprender. A vida nunca para de ensinar. Nós somos eternos aprendizes e precisamos ser esses aprendizes, tanto no contexto escolar quanto fora dele, para a vida. Independente da idade, nós nunca devemos parar de procurar o conhecimento. É muito legal vocês que vão ser professores, né, desta modalidade EJA, terem estes 5 mandamentos do professor em casa ou na própria escola ou na sala de aula. Mas independente disso, que esteja na cabecinha de cada um de vocês. O primeiro mandamento: levarás em conta as trajetórias dos educandos. Cada educando, ele tem uma trajetória, ele tem uma história de vida, então é importante que o professor saiba da cultura, do individual de cada aluno. Assim, dessa forma, as aulas se tornam mais ricas, mais colaboradoras. Segundo mandamento: respeitarás o tempo de cada um. Cada educando tem um tempo para aprender. Não podemos achar que todos aprenderão da mesma forma, do mesmo ritmo. Cada um tem o seu momento e o seu ritmo. Temos que estabelecer metas em nossas aulas, né? Metas, planos, projetos, objetivos, para que cada um avance dentro de suas potencialidades no tempo que cada um tem. Terceiro mandamento: reconhecerás cada faixa etária com suas especificidades. Então é muito importante falar aqui
que nós temos de lembrar que são adultos, jovens ou idosos, então nós não podemos infantilizar, não podemos dar aulas como se fossem para crianças, não podemos alfabetizá-los como alfabetizamos as crianças, é diferente. O material proposto deve ser diferente. Quarto mandamento: respeitarás a diversidade como regra. Os jovens em conflito com as leis, as pessoas com deficiências físicas ou intelectuais, que é a inclusão, né? Os homossexuais, negros, trabalhadores, todos juntos fisicamente no mesmo espaço. Então é respeitar a diversidade. Isso é muito importante, o respeito ao próximo, o respeito à dignidade humana. Quinto mandamento: motivarás sempre e não desistirás jamais. A baixa autoestima é encontrada em muitos educandos desta modalidade EJA. As suas trajetórias de vida, experiências traumáticas, enfim, diversos temas que podem ser abordados. Então, o professor ele precisa promover e estimular, se aproximando dos seus alunos, ouvindo, compreendendo, querendo saber mais sobre a vida de cada um, para que eles possam juntos promover um aprendizado mais eficiente e eficaz. Essa imagem que eu coloquei, ela foi de propósito. Por quê? Porque eu coloquei o quebra-cabeça. Tá até escrito projeto, né? Que eu achei muito interessante. Cada aluno representa uma pecinha do quebra-cabeça. E no final todos serão montados e juntos se completarão, estarão interligados. E eu vou finalizar esta videoaula com vocês com o poema Era uma vez um professor, de Braulio Bessa. Então vamos lá. Era uma vez um professor, era uma vez um guerreiro, esperançoso, sonhador, transformador, conselheiro. Era uma vez uma luz que ilumina e conduz a caminhada da vida, com livros e giz na mão, nos ensina a direção na estrada a ser seguida. Viajando nessa estrada, os versos visitam o norte, o verde da Amazônia, de natureza tão forte como a cultura, cheia de força e ternura. Assim é o professor, forte e terno com cada aluno, fazendo com que enxerguem o mundo com os olhos de sonhador. Obrigada por vocês terem assistido esta videoaula comigo. Espero que vocês tenham gostado, porque eu fiz de coração.